Olá, querido amigo, querido professor, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Vamos iniciar hoje o estudo da nossa lição de número 13, para a gente poder encerrar essa lição maravilhosa sobre Hebreus que a gente estudou esse trimestre. Antes da gente começar, nós aqui da classe dos professores gostaríamos de pedir a sua ajuda para a gente poder divulgar esse projeto. Como que você pode nos ajudar? Você pode compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos, se inscrever no nosso canal do YouTube Adventistas Lago Sul, ativar o sininho das notificações, dessa forma toda vez que tiver um conteúdo novo no canal você vai ficar sabendo, curtir esse vídeo nesse joinha que está aqui embaixo e deixar um comentário aqui pra gente. Deixa o seu comentário, fala pra gente o seu nome, de onde você está nos acompanhando e se você tiver algum pedido de oração ou algum agradecimento que você queira compartilhar com a gente aqui, coloca aqui embaixo pra gente. Para nós isso é muito importante e nós queríamos que você soubesse que nós oramos por todos os pedidos de oração que são feitos aqui nos comentários. E a gente fica muito feliz quando a gente ora por um pedido e a pessoa depois vem, algumas semanas depois e coloca, que o pedido foi atendido, que aconteceu isso, que aconteceu assado. Para nós é muito gostoso ter esse feedback de vocês. E eu gostaria agora de agradecer 3 pessoas em particular que estão sempre acompanhando os vídeos e deixando o comentário delas aqui embaixo, que são o Paulo Soares, que é o nosso irmão de Goiânia, bem aqui do ladinho em Goiás, a gente está esperando a sua visita, viu, Paulo? A Sueli, que nos acompanha de Teresina, no Piauí, e o Valdecir Gama, que nos acompanha de Vila dos Cubanos, em Barcarena. Muito obrigada a vocês por terem nos acompanhado, por terem deixado o feedback aqui pra gente. E antes da gente começar, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos professores. Nós temos aqui o Dalmo, seja muito bem-vindo, Dalmo. É um prazer estar aqui novamente. O Dalmo é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. O Gilson, seja muito bem-vindo, Gilson. Olá a todos vocês, é um prazer estar aqui no estudo da Escola Sabatina. O Gilson também é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. E temos o pastor Flávio, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Jéssica. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês ao longo desse trimestre. Foi uma bênção e espero que vocês tenham aproveitado muito o estudo dessa lição. Com certeza. Ele é pastor do distrito de Pé Norte, em Ceilândia. O meu nome é Jéssica e eu também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Bom, antes da gente começar, eu queria saber, Gilson, você poderia orar para nós? Vamos orar. Pai que está nos céus, agradecemos-te, Senhor, porque mais um trimestre passou e nós pudemos estudar a Tua Palavra, em especial o livro de Hebreus. Possamos ter aprendido muitas lições valiosas e agora, ao estudarmos a última lição, possamos, sobretudo, Senhor, transmitir aos nossos alunos, os nossos queridos, pregar a Tua Palavra e viver o Teu Evangelho. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos começar o nosso estudo da lição de número 13, que tem como título Permaneça o Amor Fraternal. O título da lição dessa semana é justamente o último conselho trazido pelo apóstolo Paulo, que está lá em Hebreus 13, capítulo 13, verso 1, que diz, seja constante o amor fraternal. Afinal de contas, nós somos todos parte da família de Deus, da família de Cristo. Primeiro, porque fomos criados, somos filhos de Deus e somos também irmãos de Cristo, depois que Cristo veio aqui como homem, viveu nessa terra. Então, nós somos parte da família de Cristo. Como cristãos, nós somos todos uma grande família. E esse conselho, esse amor fraternal, ele engloba vários elementos. Ser hospitaleiro, visitar aqueles que estão doentes, aqueles que estão encarcerados, evitar a cobiça, orar pelos líderes da igreja, obedecer os líderes da igreja, tudo isso é muito importante, não só antigamente, como também, obviamente, nos dias de hoje. E aí, pastor, eu te pergunto, nesse contexto do Novo Testamento, qual que era o papel da hospitalidade na igreja primitiva? E essa hospitalidade ela era estendida só para os membros da congregação ou para todo mundo? A igreja cristã primitiva, para ela funcionar, ela precisaria da hospitalidade. Imagina, nós estamos falando de um período em que a igreja não tinha e também não podia ter uma estrutura física que nem nós temos hoje, em que nós temos aí igrejas que atendem a membresia, a comunidade,
que pode fazer trabalho de evangelismo, né, trazer as pessoas ali para programações. Eles não tinham isso. O que eles tinham eram as casas. Tá? Eram as casas. Há exemplos, talvez, de reuniões ao ar livre, né, em algumas circunstâncias, né? E a história vai contar outros exemplos também, mas não tinha uma grande estrutura física, né, para atender toda a cidade, né, ou todo o bairro. Então eles eram divididos nos lares. Então cada casa ali tinha o responsável que dirigia os cultos, que trazia, mas sempre tinha um anfitrião que recebiam as pessoas. Então, sem hospitalidade, a estrutura da igreja não funcionaria naquele período. Então, quando a palavra de Deus está pedindo, né, da igreja, né, no contexto da época, está pedindo ali para os membros da época, os ouvintes, que eles sejam hospitaleiros, é porque para a igreja crescer ela precisava dessa característica por parte dos seus membros. E não é à toa, você me perguntou se isso era só dos membros, membresia normal da igreja, ou 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, característica do bispo, do pastor, né, do ancião, que ele seja hospitaleiro, que ele tenha hospitalidade também. E é uma coisa muito interessante, quando a gente quer, né, um líder, né, eu como pastor, né, às vezes a gente quer que as pessoas se abram conosco, né, que elas falam, que elas sentam confiança na gente, mas muitas vezes para isso a gente também precisa demonstrar que, olha, eu tenho confiança em você, vem aqui, senta aqui na minha sala, vamos jantar junto essa noite, né, vamos fazer o pôr do sol junto, vem aqui. Isso é muito importante, ajuda muito para a gente chegar às vezes no coração da pessoa quando a gente desenvolve esse dom, porque é um dom da hospitalidade. É interessante que a gente vê, né, que em muitos momentos a igreja ela acontecia nesse momento de confraternização, né? A gente vê sempre Jesus ali junto comendo com os discípulos, era sempre nesses momentos assim, né? Eu falo muito, né, para as minhas igrejas, para os meus membros, o seguinte, né? Não existe igreja sem ter comida. Então, a gente é cristão, né? É em volta de mesa, é na comida que o relacionamento ele se torna ainda mais forte, né? Então, é fundamental isso para a igreja, tem que haver isso para a igreja poder se animar e crescer em unidade. Tem que haver esses momentos de relacionamento, de hospitalidade. Verdade. Gilson, em Hebreus 13:4 e em várias outras passagens, né, do Novo Testamento, que a lição especifica, a Bíblia adverte muito contra a imoralidade sexual e a avareza. Por que você acha que isso foi trazido para a lição aqui? É um tema espinhoso, né? Não é difícil falar nisso. E não sei por que muito pouco se fala nisso nas nossas igrejas. Mas se vocês perceberem, grande parte da queda de muitos irmãos é nisso. Então, por que não falar disso? A imoralidade sexual e a avareza, elas também estão intimamente relacionadas. E a gente vê que a gente tem a tendência atual de amar as coisas e de coisificar as pessoas, né? Por que a gente se pergunta, por que se dá, às vezes, tanto assassinato? E agora tem um movimento, né? Matou a mulher. Não é só matou a mulher, matou o marido, matou a pessoa, matou o próximo, né? Não vamos tentar aqui dividir as pessoas. Toda pessoa é importante. Porque as pessoas matam as pessoas. No caso, às vezes, do companheiro matar a companheira. Não é porque ela é mulher. É porque ele acha que ela é objeto dele. Já ouviram? Não fica comigo, não fica com ninguém? Todo dia acontece isso. Porque as pessoas coisificaram as pessoas. Então, ela passou a ser um objeto, uma posse dele. Então, é minha. Quando foi que isso aconteceu? Né? A gente se perdeu ao longo da história. E então vem a avareza, né? Que é a idolatria. Então a gente está adorando as coisas, adorando as pessoas, mas não adorando o Criador. Foi isso que a gente perdeu ao perder o caráter de Cristo. E por isso que é importante aqui o livro de Colossenses, capítulo 3, verso 5, aqui só tem 5, mas eu leio adiante, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
Você tem que matar a sua terrena. Lembra quando eu falei que você tem que reconstruir o caráter, né? Desconstruir o caráter pecaminoso e reconstruir o caráter de acordo com os moldes do caráter de Deus? Está aqui, ó. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Lembra da lição que a gente falou? Que as pessoas tinham que voltar a Cristo para poder não chegar a um ponto em que não tivesse mais volta, que estivesse crucificando a Cristo cada vez. Então está aqui. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem e dos seus efeitos. Ou seja, eu larguei o meu caráter pecaminoso, eu desconstruí tudo aquilo que tinha de tendência errada, que falam de errado, né? Agora, vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno, completo conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então é aquela lição lá embaixo. Eu vou me descaracterizar do homem do pecado e me caracterizar do homem de Deus. E com isso não pode haver mácula, porque a imagem da estrita a afinidade entre o ser humano e o Deus é o quê? O casamento. Lembra quando Cristo falou, né? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua noiva. Então, o Cristo mostrou para nós, usou como figura o íntimo relacionamento entre Deus e o homem, entre Cristo e o homem, com a imagem do casamento. Então, é isso que Satanás tanto quer romper, tá? Não é só pelo desejo sexual, não, é porque ele, quebrando este relacionamento entre marido e mulher, ele também está rompendo o relacionamento, está mostrando, está vendo? Esse casamento aqui, ele é falho, ele é baseado em amor, paixão, né? Amor, desejo, lascívia, ele não é baseado no amor de Deus. Por isso que então, é tão importante para Satanás romper este laço. Então, isso nós temos que pensar. Então, a lição agora vai fechar todas as lições. É isso. Se desvista, meu filho. Então, os crentes não devem permitir que as convenções sociais estabeleçam os seus padrões éticos. Quem estabelece o seu padrão ético é Cristo Jesus, aquele caráter imutável, aquele que você deve perseguir e que você deve ter este caráter revestido em você. Se revestir do novo homem no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então é muito mais além, não é só pecou, pecou, fez isso, fez aquilo, traiu a mulher. Não, você traiu a Cristo. Esta que é a essência da coisa. Você traiu a Cristo. Por isso que é importante. Por isso que quando quando Paulo chegou lá em Jerusalém, Pedro falou assim, dos novos conversos, né, dos gentios, que eles se abstenham da imoralidade sexual, que eles se abstenham de se sacrificar aos ídolos, ou seja, da idolatria. Esta é a lacuna, essa é a base do cristianismo. E continua assim. Então, vamos nos abster. Você vai ser muito feliz, você não vai perder nada disso. O mundo te faz pensar que você vai perder grandes coisas, né? E por isso que os sites mais visitados são os da imoralidade, né? Da pornografia, da lascívia. Por quê? Porque esta é a natureza do homem. Então agora nós vamos nos revestir de um novo homem, com a natureza de Cristo Jesus. Amém. Certa vez, assim, eu estava numa circunstância e que a pessoa estava perguntando assim, mas o que você acha sobre isso? Eu acho que a Bíblia acha, né? Então eu ia colocando a Bíblia na conversa, né? E a pessoa, mas e você? E você? Em resumo da conversa, a pessoa olhou para mim assim, o importante é você ser feliz. A origem de todos os problemas se dá onde? No eu. Quando eu coloco eu mesmo à frente de Cristo, começa o problema da imoralidade, da avareza, todos esses problemas, essa miséria do mundo que a gente vive hoje, né?
E a gente vai para a palavra de Deus. Eu gostei muito do que o Gilson comentou, por isso que eu estou colocando esse comentário também, Gilson. O livro de Eclesiastes, né? Salomão aproveitou de tudo na vida, mas no final, o que ele fala? O importante é o seguinte: o resumo de tudo é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. Isso é dever de todo homem. Não tem felicidade fora de Deus. Você pode procurar prazer, felicidade em qualquer outra coisa, você não vai achar. E Salomão experimentou de tudo. E para no final da vida dizer pra gente aprender com os erros dele, né? Tema a Deus e guarde os mandamentos dele. Você vai ser feliz. É incrível, né? Como o homem não consegue entender o que é a felicidade. Eu também vejo muito isso, sabe? As pessoas falando, elas enxergam a Bíblia e as suas restrições, né? As coisas como se fosse uma prisão. Como se fosse assim, mas assim você está preso. Então, assim, na mentalidade dessas pessoas, para você ser feliz, a tradução de você ser feliz é você fazer o que você quer. A partir do momento que você tem a liberdade para fazer tudo o que você quer, do jeito que você quer, aí você vai ser feliz. E a gente vê, é muito interessante, eu vejo isso muito claramente, muitas vezes na criação de crianças. Você tem aquela criança que o pai deixa fazer tudo que a criança quer. Ele dá todos os brinquedos, todos os lanches e os petiscos e as coisas e a criança escolhe a hora que ela quer assistir a TV, a hora que ela quer dormir, a hora que ela quer fazer tudo. E você tem uma criança que tem limites. É incontestável. Quando você vê duas crianças com criações diferentes, você vê que aquela criança que não teve limites é uma criança que não é feliz. Normalmente cresce para virar um adulto cheio de problemas, né? E com depressão e com ansiedade, com isso e com aquilo outro, porque qualquer pessoa que estude, né, psicologia, que estude qualquer coisa relacionada, né, à criação, sabe a importância de impor limites e como os limites fazem bem. E hoje em dia a gente tem um mundo, né, com essa concepção querendo virar a coisa totalmente de cabeça para baixo. Então, ter limites é ser infeliz e não ter limites é ser feliz, que é justamente aquilo totalmente contrário ao que a Bíblia ensina, né? E a gente vê na prática que está errado, que não dá certo, não adianta. Então, o ser humano tem que aprender que a gente não sabe o que é necessário para a nossa felicidade. Mas existe um Deus que nos criou, que sabe muito melhor do que nós o que é preciso para a nossa felicidade. E quando você entrega a sua vida para Cristo e deixa Cristo guiar a sua vida de acordo com a vontade dele, você vai experimentar na prática, na pele, como é bom você ter alguém que te conhece melhor do que você mesmo tomando as decisões por você. Dalmo, a lição de terça-feira, ela destaca que além de Paulo falar, né, sobre a importância de como os cristãos devem se comportar, né, nas suas vidas, ele também fala muito sobre o relacionamento das pessoas com os seus líderes. Né? Ele traz isso principalmente aqui em Hebreus 13, dos versos 7 a 17. Ele exorta, né, nos exorta a ter algumas atitudes com relação aos nossos líderes. Você poderia comentar para nós? Sim, vamos lá. De primeira mão, a gente percebe que Paulo não está querendo que a gente faça uma homenagem aos líderes. Né? Não é uma questão de homenagem. É uma questão de seguir os bons costumes de cada líder. E qual que é o detalhe que está aqui na lição? É o tipo de líder que você vai seguir. Né? Que tipo de líder você está seguindo? O que eu vou imitar do líder? É interessante que quando alguém mais forte, numa determinada denominação, alguma coisa assim, ele vem a cometer algum erro, o foco é muito grande. Por quê? Porque tem muita gente olhando para ele. Né? E aí você enfoca o erro dele, imita as coisas boas dele. Por que você vai ficar enfocando só o erro dele? Imita o que ele fez de bom. Né? E a gente tem um exemplo excelente que não fez nada de ruim, a gente pode imitar, que é nosso líder maior. Mas, independente disso, também a gente percebe que o autor de Hebreus ele está trazendo também que eram os líderes daquele momento ali. Foram líderes que tinham levado a palavra, né? Que tinham trago a mensagem, e por conta deles, essa mensagem chega até mim e até você. Então, você imagina uma igreja hoje, trazendo para os nossos dias, em que tem os líderes e os membros não acolhem o que o líder tem. O pastor como membro, como pastor também membro, né? Mas como pastor ele tem algumas coisas para deixar para a igreja e as pessoas não o seguem. Fica difícil para os líderes, né? E a gente sabe que ele está em comunhão com Deus, tem questões
de liderança, e isso fica uma advertência para os próprios líderes de buscar sempre em Deus essa força, esse exemplo. E aí você tem uma igreja melhor. Então Paulo está trazendo isso, porque você consegue administrar melhor quando você tem buscar os acertos dos líderes, né, para os seus dias, né? A gente tem que sempre lembrar que os líderes são humanos, assim como nós, né? E uma coisa também que a gente tem que ter em mente é que, obviamente, uma pessoa que está numa posição de liderança, que está em posição, né, de exposição, ela vai ser muito mais tentada por Satanás, porque Satanás sabe que se ele conseguir derrubar um líder, fica muito mais fácil ele derrubar a comunidade. Justamente porque o líder é aquele que lidera, que está à frente, né, que dá um norte, que ajuda as suas ovelhas, né, a encontrarem o norte. Então Satanás sabe muito bem que se ele conseguir derrubar um líder, ele vai conseguir derrubar um monte de gente junto. Quantas vezes a gente não vê um pastor que gravava um monte de vídeo, que aparecia na TV, e aí aparece algum escândalo, alguma coisa, né, algum erro. É muito comum a gente ver muitas pessoas falando: nossa, eu estou tão decepcionado que eu não vou nem mais para a igreja. Eu estou tão decepcionado que agora eu nem assisto mais o canal porque depois que eu descobri tal coisa sobre o fulano. Você já parou para pensar se você estivesse na mesma posição? Porque com certeza pecado você tem. E se o seu pecado fosse exposto? É muito fácil, o ser humano tem a tendência, né, de ao invés de olhar para si, olhar para os seus pecados e querer mudar o seu coração, olhar para o outro e apontar o dedo para o outro para querer se sentir melhor. Porque às vezes a gente pensa: eu tenho meus pecados, mas também fazer tal coisa que o fulano fez, eu não faço. Como se aí eu fosse menos pecador, mais digno do que o fulano, porque o fulano pecou em tal ponto. E a gente tem que lembrar disso. Nós temos que orar pelos nossos líderes, porque Satanás tenta muito mais aquele que está numa posição, né, de destaque, porque ele sabe que a consequência daquela pessoa cair vai ser muito maior do que a consequência de um membro que não tem o mesmo destaque cair. Então, sempre que a gente ficar sabendo, né, de alguma coisa, nossa primeira reação não deve ser correr atrás para querer descobrir o que aconteceu e os detalhes sórdidos daquela coisa. Vamos orar por essa pessoa, porque essa pessoa é nosso irmão na fé. Ele peca igual a nós. Eu tenho meus pecados ocultos que eu também não queria que fossem, né, divulgados, que caíssem na mídia, que as pessoas soubessem, comentassem. E com certeza é uma experiência muito dolorosa, tanto para a pessoa quanto para a família, aqueles que estão envolvidos. Então, vamos orar pelos nossos líderes e vamos orar por nós. Porque a partir do momento que nós julgamos os nossos líderes pelos seus pecados, nós estamos pecando também. E isso é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente. Então, respeitar nossos líderes, estudar a palavra de Cristo. Em algum momento, se algum líder também, porque é uma possibilidade que um líder também se desvie, nós temos também que estar lá como irmãos na fé, para admoestar, para conversar, para aconselhar. E falando justamente sobre essa questão de cair, de se desviar, a gente sabe que, infelizmente, uma coisa que acontece até com uma certa frequência é o aparecimento de doutrinas estranhas dentro da igreja. E a lição de quarta-feira, ela traz, né, o verso de Hebreus 13, 9, né, fazendo uma relação sobre as falsas doutrinas, né, os falsos ensinos e os alimentos impuros. Pastor, aí eu te pergunto, esse texto aqui que está em Hebreus 13, 9, ele realmente está falando sobre distinção de alimentos puros ou impuros, ou o buraco é mais embaixo? Vamos ler. Em Hebreus capítulo 13, verso 9 diz assim: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Bom, em primeiro lugar, o texto não está fazendo distinção de alimento puro e impuro. Em segundo lugar, o contexto do sermão do livro de Hebreus, né, do livro de Hebreus como um todo. Não há nenhuma menção sobre alimento puro e alimento imundo. Tá? O que leva a gente a considerar algumas coisas. O livro de Hebreus ele tem falado muito sobre a salvação, sobre o sumo sacerdote que nós temos. Tem usado figuras do santuário, do ritual do santuário, que
que são conhecidas do povo hebreu, para trazer para eles a verdade da salvação e da graça de Cristo Jesus. Nós somos salvos por meio da graça de Cristo Jesus e nós temos um caminho até chegar aos céus. Essa é uma ênfase, né? A fé, a importância da fé, da graça, da salvação de Cristo Jesus, essa é a ênfase. Naqueles dias, assim como hoje, né? Tem um pastor que certa vez falou, né, que as doutrinas contrárias à palavra de Deus, elas são cíclicas, né? Elas aparecem, somem e logo voltam novamente e aparecem à tona, né? O povo sempre bate nessa tecla alimentação, isso é incrível. Naqueles dias era o seguinte: nós temos que comer parte ali do ritual do santuário, né, do sacrifício, e ali nós vamos receber uma graça por conta daquilo ali, daquele ritual. Bom, o livro de Hebreus ele enfatiza que sangue de touro e de bode não perdoa pecado, né? Então não tem nada a ver o ritual em termos assim, você vai fazer para ser salvo. É o que aquilo representava, o sangue de Cristo Jesus, a salvação por meio dele. Isso é o que salva. Nos nossos dias o negócio parece que virou um pouco diferente. Você tem que deixar de comer para receber a salvação. Bom, irmãos, a gente tem a orientação do Espírito de Profecia, ela é importante, deve ser seguida, mas não como um ponto de salvação. Mas tem muitas pessoas que batem na tecla dizendo o seguinte: você vai ser salvo só se você deixar de fazer tal coisa, se você deixar de se alimentar de tal coisa. Não, a salvação é por meio de Cristo Jesus. Quem morreu na cruz por mim foi Cristo. E certa vez eu até brinquei, né, com um grupo de jovens, né? Foi Cristo que estava pendurado na cruz, não um pé de brócolis. Tá? Foi Cristo. Ela é a nossa fonte de salvação. Agora é claro que, por amor a Cristo, eu vou ser uma pessoa temperante. Temperante é a palavra. Temperante. Temperança é usar com moderação aquilo que é bom, a palavra moderação, aquilo que é bom, e evitar aquilo que é prejudicial. Eu sou temperante não para obter salvação, eu sou temperante por amor a Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez por mim e por querer cuidar do presente que Ele me deu, que foi a minha vida e meu corpo. Então a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de doutrinas que entram, né? Não é apenas essa doutrina falsa que tinha naqueles dias do apóstolo Paulo, tinha outras também já permeando a igreja. O que importa é o princípio. Gente, vamos ficar com a palavra de Deus e jamais perder de vista Cristo Jesus. Eu gosto muito da primeira visão que Ellen White teve, a visão do caminho estreito. E o início ali, né, o povo do advento no caminho estreito, lá daqui o abismo. Se você desvia os olhos de Cristo, que está lá no final do caminho, você cai abismo abaixo. Se você coloca o foco em outra coisa, você cai. Para de tentar sozinho lutar contra um pecado, para de tentar sozinho cola em Cristo Jesus, olha para Ele, o foco é nele que é a vitória. É verdade, amém. Gilson, a lição de quinta, ela traz uma coisa muito interessante, né? Que ela lembra lá no antigo Israel que a parte que era considerada mais impura do acampamento era justamente do portão para fora. Né, querendo dizer que Deus estava presente no acampamento e estava abençoando, né, aquele terreno ali, né, nos limites do acampamento. Então ele menciona que o lugar mais impuro do acampamento era justamente fora do portão, pro lado de fora do portão. E aí a lição vem e pede para irmos a Jesus fora do acampamento. Isso não parece meio contraditório, já que assim a presença está no acampamento, o lugar impuro é fora, ele chama para vir encontrar fora, parece um negócio meio contraditório? Aqui a gente tem uma série de considerações para fazer, né? O pecado e o mal transtornaram tanto os conceitos humanos, né? E também às vezes transtornaram a igreja, que às vezes a gente sente vergonha de declarar que é cristão. Eu sou de uma época que falar que era crente, nossa, era uma vergonha, às vezes a gente até disfarçava, mas você é crente, era uma vergonha. Hoje é chique, né? Grande maioria crente fala assim, nossa, glória a Deus, né? Você é crente. Mas a pergunta é, você está disposto a viver como Cristo Jesus? Você está disposto a carregar a sua cruz? Isso que Ele nos chama, né? Tem muitas igrejas pregando e prometendo o sucesso financeiro, né? O sucesso da vida, venha que você vai ter sucesso e tal. Ou seja, a igreja passou a ser um meio de elevação social. Olha que interessante. A igreja não é aquele caminho do qual Cristo trilhou.
né? Seguir os caminhos que Cristo tirou. Qual foi o caminho que Cristo tirou? Por isso que ele morreu fora, né? Ele não morreu lá no templo, né, onde que estavam lá os judeus, né, todos pomposos, vestindo, tocando sininho, dando oferta no meio de todo mundo, mostrando, olha como eu sou glorioso, olha como eu sou importante, né, vestindo suas roupas todas chiques e tal, e lá sacrificando e mostrando, né, o publicano, mostrando, olha como eu sou. Não foi isso que Cristo fez. Ele morreu na ignomínia. A morte mais vergonhosa que existia era a morte da cruz. Eram os piores bandidos, né, aqueles mais degradados, aqueles em que Roma ou, né, o poder queria mostrar que aquele indivíduo era vil, era através da morte da cruz. E é a isso que ele nos chama a fazer. Você vai ser odiado desse mundo. Você quer ser odiado? Comece a fazer as coisas certas. Você nem precisa falar, porque a sua vida vai estar vai ter um contraste tão grande na sua vida e no pecador, no corrupto do mal, que ele vai te odiar, né? Quem nunca já sofreu alguma perseguição por fazer alguma coisa certa, né? As pessoas têm até raiva, aí lá vem aquele certinho, dá até nojo, né? O indivíduo só quer, né? Vamos viver a vida, vamos, né? Ou seja, a sua vida é um opróbrio a eles, né? É uma vergonha. Então Cristo nos chama da vergonha, a vergonha da cruz. Cada um pegue a sua cruz e siga-me. Ele não diz, vamos lá tem a glória, né? Você vai ter a glória, mas nesse mundo é guerra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E muitas vezes as pessoas querem ouvir a mensagem da autoajuda, né? Aquela mensagem, eu me senti tão bem. Não, também não é para tocar o terror, mas é a verdade. Você vai ser odiado. Então este é o caminho, tá? O caminho da ignomínia. Você vai ser perseguido, você vai sofrer acusações, né? Você vai ser odiado, mas não importa. O que importa é a sua identidade com Cristo, o seu foco com Cristo. Por isso que nós vamos sofrer fora do acampamento, na vergonha, na ignomínia, seremos perseguidos, seremos muitas vezes, né, achacados, ironia, gozação, né? E você vai escolher. Eu preferi o Cristo, com toda a sua lógica, com todo o seu caráter, com toda a sua inteligência, do que viver num mundo em que eu sei que as coisas vão acabar amanhã, né? A felicidade, entre aspas, acaba no dia seguinte, numa ressaca, né? Onde eu acredito que eu sou fruto do nada, de uma meba cósmica que foi evoluindo, que não tenho de onde vir e não tenho para onde ir. Eu preferi a segurança de Cristo Jesus, porque eu sei de quem eu sou filho, eu sei para onde eu vou e eu sei a razão por que eu estou aqui. Isso me traz felicidade. Amém. Bom, a lição dessa semana falou justamente sobre o conselho de Paulo, né, para que permanecesse o amor fraternal. E a gente lendo, né, o relato da igreja primitiva, é um relato muito bonito, né, das pessoas que se reuniam nas casas uns dos outros e se ajudavam e comiam juntos, estudavam a palavra, né, aquela coisa toda. Mas eu te pergunto, Dalmo, esse amor fraternal, ele sempre esteve presente? Ele surgiu assim, logo no início, já foi lindo, maravilhoso? Bem, infelizmente a notícia nesse caso não é boa, né? Começou muito bem, mas o surgismundo do inimigo acabou dando um jeito de atrapalhar isso, né? Por que isso aconteceu? Porque eles começaram a olhar defeito um dos outros. A gente já comentou isso nessa lição, né? Sobre essa questão de olhar o defeito do outro e colocar uma lupa imensa e esquecer o meu erro, né? E sabe o que eu quero mais triste disso, Jéssica? É que eles não tinham consciência disso. Eles achavam que estavam fazendo aquilo corretamente. Então isso a gente traz para os nossos dias. O que você tem imitado hoje, né? O que você tem olhado nos outros? O que você tem praticado? Se a gente se disponibilizar a ter uma prática nos caminhos de Cristo, a gente vai encontrar, ainda que nesse mundo, nós vamos encontrar uma paz que só Ele pode dar, né? Então é essa que fica. Infelizmente a igreja realmente parecia lindíssima, parecia um conto de fadas, mas de repente foram colocando
olhando os defeitos uns dos outros, e isso trouxe à igreja sérios problemas. E isso traz, né? No dia a dia hoje, sabemos que isso só tem a prejudicar a igreja. É verdade. Bom, chegamos ao final de mais um trimestre, né? De mais uma lição. E normalmente nós sempre fazemos, né, um apelo para que cada lição dessa não seja apenas uma lição que você senta e lê e estuda para cumprir tabela. Para falar, eu acordo, estudo minha lição, leio minha Bíblia, faço meditação e eu sigo meu dia. Essa lição tem que ter mudado a sua vida em alguma coisa. A lição falou muito, né, sobre a necessidade de ancorarmos o nosso coração em Jesus, de não desanimarmos mesmo em frente às provações. E ela encerra justamente com essa mensagem, porque a amizade, ela salva muito mais do que argumentos e discussões. Então vamos orar juntos, pedir para Deus abrir o nosso coração, matar o nosso eu, né, esmagar o nosso eu e nos ajudar para que nós possamos ser pessoas melhores e levar mais pessoas a Cristo. Pastor, o senhor poderia orar para a gente encerrar a lição? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua misericórdia, o Seu amor sem medida, Deus, está conosco todos os dias por meio do Espírito Santo, nos conduzindo à verdade da Tua palavra, ao conhecimento do Senhor e perdoando também os nossos pecados, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor continue agindo na nossa vida, que nós possamos, ó Deus, realmente aplicar esses conhecimentos da Tua palavra na nossa vida, nos tornando cada dia pessoas cada vez melhores, ó Deus, não por nós mesmos, mas pela ação do Teu Santo Espírito. Que o nosso foco, ó Deus, não seja o eu, mas que seja o Senhor, e que jamais percamos de vista aquilo que é eterno. Deus, esteja com cada amigo que está acompanhando aqui a classe dos professores, esteja cuidando deles onde quer que eles estiverem, e que eles tenham sabedoria e discernimento constantemente para continuar vivendo na Tua presença, ó Deus. Esteja conosco, nos abençoe no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, querido amigo, assim nós encerramos mais um trimestre e caso Jesus ainda não tenha vindo nos buscar, nós esperamos você na próxima semana para iniciarmos mais uma lição, mais uma classe dos professores.